himself. His perfect, spotless righteousness. Oh, 1,000 years, 1,000 tongues are not enough to sing his praise. They're not enough. Only I approach your throne. Blameless now I'm running home. By your blood I come, welcomed as your own, into the arms of majesty. Holy I approach your throne. Holy I come, blameless now I'm running home. By your blood I come, welcomed as your own, into the arms of majesty. Running into your arms. Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí para mais essa live hoje com a Aline Rakudits, minha esposa maravilhosa. Hoje já quase matei ela hoje de corrida, ela quase morreu, mas mandou dizer que passa bem. A gente já fez nossos 8 quilômetros hoje cedo. Curitiba 16 graus, tá meio nublado, meio friozinho, perfeito para um chimarrãozinho. E, o que foi a live de ontem? Não sei se vocês perceberam, mas deu o que falar. E é interessante que a live de ontem ela tem pano para manga. E eu tô recebendo mensagem até agora, na verdade, de algumas mulheres. Duas me chamaram muita atenção. São duas mulheres de 26 anos que foram casadas, tiveram 2 filhos. E os maridos simplesmente abandonaram o barco e hoje elas estão literalmente criando os filhos sozinhas. E são mulheres fantásticas, são pessoas maravilhosas, mas elas expressaram principalmente a dificuldade que elas têm hoje de frequentar uma igreja, o preconceito que existe acerca do divórcio dentro da igreja. E é interessante, foi muito boa a live ontem, muito boa mesmo. Até eu acho que podia falar um pouco sobre isso hoje com a Aline, mas quero agradecer aqui a sugestão de algumas pessoas que falaram sobre o que eu e a Aline podia falar, e hoje a gente quer falar um pouco mais sobre a maneira como a gente cria os nossos filhos. Para quem conhece eu e a Aline sabe que os nossos filhos eles são criados de uma maneira muito louca, assim, uma maneira muito solta, na verdade. E a gente tem, na verdade, os nossos parâmetros. A gente é homeschooling, então a gente quer contar um pouco também sobre como funciona o homeschooling. Eu acredito que vários de vocês estão tendo o desafio de ensinar os filhos em casa. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, como é que a gente trabalha isso, qual que é o nosso material, aonde que a gente pegou esse material. A gente alfabetiza os nossos filhos em inglês também, então a Mel já está lendo inglês com 6 anos de idade e é fantástico, porque na verdade pensa que a gente aplica o material e no final tua filha tá lendo, entendeu? Não é que a gente sabe fazer ela ler, é que o material ele é tão fantástico, ele é tão metodológico que a criança ela vai aprendendo a ler. Agora ela já está fazendo as primeiras contas de matemática dela, de mais e menos. Então hoje a gente vai contar um pouco para vocês como é que a gente entende criança, como é que a gente entende família. Quero mandar um abraço aqui para a sogra do Vitor Azevedo, a mãe da Luísa, que todo dia tá com a gente aqui. Ontem o Vitor me mandou
um videozinho deles na cozinha. Ela tava cozinhando alguma coisa ali, ela falou, ó, não perca uma live das 11 da manhã. Então, muito legal mesmo, porque eu acredito que a gente está formando aqui uma comunidade, uma, uma, uma igreja, na verdade, onde a gente está se fortalecendo junto. Então, é isso aí, é assim que eu quero começar hoje. Na verdade, deixa eu começar também com uma palavrinha, né? A gente sempre tem uma palavrinha antes. Não sei se eu jogo ali na fogueira, falo pra Aline trazer uma palavra pra gente, ou se eu falo eu mesmo. Pode ser eu mesmo, né? Então deixa eu falar aqui rapidinho. Jesus em Mateus 28, no versículo 20, ele diz assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que interessante, Deus ele é extraordinário. Deus ele empenha a sua palavra ao declarar sua fidelidade sobre nós. Ter a presença constante do Criador do Universo, do Filho de Deus ao nosso lado, diuturnamente é indizível. Por isso, creia na palavra de Deus, pois ela é viva e eficaz. E a partir do contato direto com a sua palavra, que entendemos a vontade do nosso Pai com as nossas vidas. Mateus 28, 20, ele diz: e eis que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Algumas pessoas, elas conseguem acreditar nisso, mas não conseguem viver isso. Você consegue imaginar que Jesus, até o final dos tempos, ele está conosco. Jesus está com você. Jesus está exatamente nessa circunstância que nós estamos passando agora. Jesus não saiu fora, ele não abandonou a gente. E então entenda que Deus ele empenhou a sua palavra de fidelidade a nós quando ele diz através de Jesus: eu vou estar com vocês até os confins, até os fins dos tempos. Então eu vou desativar os comentários aqui agora, chamar minha convidada especial dessa manhã aqui, a Aline Dietz. A gente vai conversar, estamos na nossa terceira live junto com a minha esposa. E fala, meu bem. Buenos dias. Buenos dias. Tá viva ainda? Por quê? Quase morreu correndo hoje. Você foi esperto hoje, me levou lá longe, me largou, falou: ah, agora você volta correndo sozinho. Na verdade, ela corre tão devagar que eu não tenho paciência para correr tão devagar com ela, né? Daí hoje eu usei a técnica, levei ela lá no Shopping Curitiba, daí de lá eu falei: agora eu vou correndo na frente, aí você vai correndo que a gente se encontra em casa. Mas é isso aí. Minha querida, como é que foi a tua semana? Esse nariz tá bonito aí. Como é que foi o quê? Como é que foi a tua semana? Que dia é hoje? Hoje é terça. Hoje é terça. Ah, foi bom. Eu fui nos dois cultos da ENC, quinta e domingo. Domingo foi muito gostoso. Na verdade, pra gente que tem a oportunidade de falar ali, a nossa rotina não mudou, né? Mesmo que a gente tem que gravar ao vivo, a gente tá em contato com as pessoas. E muito gostoso ver. Até falei no momento lá, né, na quinta-feira, que é a adoração e a palavra se encontrando, né? Antes era quem se encontra em live no Brasil inteiro é quem? É grupo de louvor e pastor, né? Então, se antes não se dava bem, agora tem que se dar bem, não tem opção. Você tá no teu 3G aí? Coloca no 3G pra gente. Eu tô. Tá bem falhando. Falhado? Tá embaçado. Ou você limpou tua câmera? No teu celular? Melhorou? Não. Melhorou. É o meu 3G. Mas tá bom. Né? Aline, conta pra gente um pouco. Como é que você faz pra ter teus filhos... Agora melhorou.
Quais são as bases da educação dos teus filhos hoje? Como é que você trabalha isso em casa? Isso aqui foi uma recomendação da Ana Glaucia Koch. Ela, semana passada, escreveu para a gente sugerindo um pouco de falar sobre os desafios de você viver uma rotina onde você tem trabalho, onde você tem ministério e, ao mesmo tempo, você tem crianças que precisam ser cuidadas, ter tempo. E a gente, no caso, desde o começo, a gente teve um acordo inicial, quando a gente teve filho. Eu, para quem não sabe, eu sou pedagogo também. Minha primeira formação foi pedagogia. E eu aprendi um pouco das bases da educação da primeira infância, da psicopedagogia. Então, eu sempre entendi que até 7 anos de idade, meus filhos precisam ser isolados da convivência com os estranhos. Por quê? Porque até 7 anos é a primeira infância. É onde nós temos a formação do caráter, onde nós temos constituição de todos os valores que permanecem dentro do subconsciente de uma criança. E claro que até esses 7 anos, aquilo que você fala com uma criança, ela crê, ela acredita. Por quê? Porque ela é criança. Então, quando a gente fala de bicho-papão, eles acreditam. Quando você fala que o homem do saco vai vir pegar eles, se eles não dormir, eles vão acreditar nisso. Criança, ela tem uma fé genuína, ela tem uma fé autêntica sobre aquilo que você fala. E eu sempre puxei muito isso com a Aline, que eu falei que eu não queria levar minhas crianças para a escola, até 7 anos. Por quê? Porque lá está o filho do traficante, lá está o filho do estelionatário, dentro da sala de aula está o filho do adúltero, está o filho de quem é picareta, estuda numa sala de aula e às vezes você nunca vai saber disso, né? Só que o fato é que você coloca teu filho para conviver com outra família à medida que ele passa tempo com essa criança, né? Eu creio muito nessa relação de amigos. 2 amigos têm o poder de destruir o trabalho de um pai que fez a vida inteira uma base de formação. O teu filho ele pode ter o melhor pai do mundo até encontrar um amigo ruim pelo caminho, onde ele se apaixona por esse amigo e de repente começa a ouvir esse amigo. E lá atrás eu desafiei a Aline da gente, pelo menos na primeira infância, a gente fazer homeschooling em casa. E eu queria que você contasse pra gente, que na verdade foi praticamente mais você que acompanhou a Melanie nesse processo, como é que foi fazer esse homeschooling no Brasil. Para quem não sabe, no Brasil, homeschooling ele não é permitido, mas ele também não é proibido, né? Na verdade, é um assunto não regulamentado ainda. Então, existe uma recomendação, uma lei que a criança tem que ir para a escola. Então, eu não coloquei a criança na escola ainda e estou pronto para pagar qualquer multa para isso. Mas o fato é que eu e a Aline, a gente decidiu criar os nossos filhos em casa até a primeira infância e depois disso a gente tem um outro plano aí para frente que a Aline vai contar um pouco para a gente. E eu estou tentando cada vez mais convencer ela desse plano. Então, fale aí como é que foi os primeiros 3 anos de homeschool com a Mel. Quando a gente soube dessa ideia foi por causa de um missionário chamado Bram. Ele veio para... Estava morando aqui em Curitiba e a gente foi... Não, primeiro você conversou com ele no encontro de pastores, acho que comentou com ele. E eles convidaram a gente para um almoço para conhecer que material que eles usavam para fazer esse homeschooling. Até o Diego Medeiros ontem me escreveu, ele queria saber um pouco mais sobre que material que a gente usa. E foi esse missionário com 4 filhos que nos inspirou. É muito interessante ver como a educação desses 4 filhos, eles agora moram no Paraguai, mas é nítido, é nítido o caráter deles, a formação deles, dá para ver que existe algo especial naquelas crianças. E eu ainda vou perguntar se existe algo a mais do que o homeschooling que eles aplicaram na vida deles. Mas eu duvidei muito do homeschooling porque a gente não enxerga um exemplo. E quando você não enxerga um exemplo, é muito difícil você ser inovador, ser pioneiro. E uma das coisas que me motivou foi essa família, principalmente pelos frutos dos filhos. Muito queridos, que eles falam muito sobre a sociabilidade que a criança perde um pouco quando ela faz homeschooling. Mas como a gente tem envolvimento com igreja, envolvimento com
com a igreja você não tem como, você não fica isolado, né? Nem que você queira, assim, sempre vai estar em contato com outras pessoas e as crianças acabam conhecendo outras crianças, então esse problema a gente não ia ter. Mas nos primeiros anos eu lembro que eu tive muita dificuldade, por quê? Porque eu tinha mais outras crianças junto. Então, além de você ter uma criança que está começando um material, você ainda tem outras crianças pequenas e você não pode simplesmente jogá-las para fora da casa e falar assim, não, agora é a vez da Mel, agora fica ali. Então, eu tive muita dificuldade com a rotina, eu tive muita dificuldade com onde que a criança fica, porque eu tive muita dificuldade com a autoridade, eu tive dificuldade em saber, agora eu sou a tua professora, agora eu tô falando como professora, agora eu tô falando como mãe, agora não tem brincadeira. Então, é muito difícil isso, mas ao momento que a criança percebe que você tá querendo o bem dela, que você não tá querendo prejudicar ela fazendo aquilo, ela começa a te ajudar. Então, algumas táticas que eu uso hoje, eu não usei no primeiro ano, por quê? Porque no primeiro ano desse material, é um material muito presencial, então eu precisava contar histórias, cada letra do alfabeto tem uma história, cada história tem um caráter que a criança leva para a vida inteira. Então, honestidade, você ajudar o próximo. Então, todas as letras do alfabeto têm uma história por trás. Então, quando eu comecei a ver... Quando que eu comecei a acreditar nisso foi quando eu comecei a ver os frutos. E, na verdade, não foi no primeiro ano que eu consegui enxergar isso. Foi só no segundo ano, quando ela começou a ler, né? Eu estava quase desistindo, eu estava pensando isso aqui não vai funcionar. Eu não fui uma boa professora. Né? Eu estava assim, porque você não tem muitas referências. Então, é fácil você desistir quando você não tem referência, né? E eu lembro muito bem, assim, de um dia para o outro, assim, foi um clique na cabeça dela, ela começou a ler e aquilo que parecia tão difícil, ela rompeu. Então, parece que a educação na criança, ela tem um rompimento e o fato desse material ser um material em casa, ele tem algumas peculiaridades muito interessantes. Por exemplo, ela mesma se corrige quando ela está fazendo algo errado. Então, o fato do aprendizado é muito mais... não é tão separado, assim. Não é aquela expectativa de você receber a prova e aquele ser o momento auge da tua educação. Na verdade, ela, conforme a gente vai fazendo os materiais, ela vai se autocorrigindo. Ela pode ir lá, depois que ela termina uma etapa do caderno, ela pode ir conferir e ela mesma tem a alegria de descobrir aonde ela pode melhorar. Ela tem a alegria de descobrir onde ela errou. Então, a criança ela não se sente reprovada. Ela se sente ela mesma indo atrás ali onde ela pode melhorar. Então, é uma abordagem diferente onde você não é mais testado, assim. Você não é mais... você não tem aquele medo de, ai, não vou passar. Medo de fazer o teste. Na verdade, o teste é simplesmente você mesmo comprovar que você sabe, né? E não você passar de ano ou não. Então, eu tive dificuldade de fazer ela entender isso, mas a hora que ela começou a jogar do meu lado do time, né? No começo fica uma para cada lado, achando assim, não, a minha mãe tá querendo me tirar da brincadeira, a minha mãe tá querendo me sacanear aqui, tá querendo me ensinar. E eu explicava o porquê, explicava da importância. E aí, quando ela começou a jogar no meu time, começou a ficar tudo mais fácil. Então, hoje, como nesse ano agora eu não preciso mais estar... lendo histórias e acompanhando, ela se tornou autodidata, né? Ela consegue ler os exemplos e então agora se tornou mais fácil. Eu posso... Travou? Não. Não? Então eu posso, inclusive, colocar ela na minha rotina de casa. Então antes eu isolava ela muito e falava assim, agora é o tempo de estudar, agora é isso, né? Porque a gente tinha que se separar, a gente tinha que ter esse momento de música, que a gente tinha que aprender todo o alfabeto. E agora ela já se tornou mais autodidata. Então, ela pode, por si só, ir atrás do material. Ir fazendo o material, né? E por que você ficou no escuro? Acho que aqui dá para mostrar um pouco, ó. Então, cada letra do alfabeto tem
um animal, the zebra, né? Então tem quais são aqui? Ah, tá aqui desse lado aqui, ó. Aqui estão todos os restos, né? Então você pega aqui o S de Sandy the Fish, a Sandy Fish, o Felix Fox, e aí cada FS, o N de Nightingale, que é o Nick Nightingale, Bucky the Buffalo, todos esses aqui tem uma música. Rick, o R é Rick, Ellie the Elephant, Milton the Mule, né? Então a mula, que é o Milton, o Abe Antelope. E é muito interessante isso aqui. Ó, aqui já está a parte da matemática, que ela vai aprendendo por si mesmo. Então aqui a gente tem aqui, ó, um pouco da matemática que ela está fazendo, e tudo isso aqui ela faz sozinha, praticamente. 90%, 80% ela vai fazendo sozinha. Deixa eu ver, cadê os outros materiais? A Ó. única coisa que eu faço agora no sentido é quando ela precisa ler, aí eu preciso estar junto para ela ler a história para mim, né? Isso. Então esse material aqui se chama da ACE, Accelerate Christian Education, que é School of Tomorrow, o nome da instituição. Então aqui já está no PACE 1004, e aqui você tem estudos sociais, né? Então você tem o PACE de estudos sociais, aí você tem o PACE de, vamos ver aqui, o PACE de Math, matemática, 109. E aí os outros livros grandes estão por onde, amor? Estão aqui comigo aqui na sala. Então, consegue mostrar o livro grande, como é que é? O do professor? É. Peraí. Mas tudo isso aí a gente está mostrando, pessoal, porque tem muita gente que sempre pergunta para a gente como é que funciona, da onde que é. E o nome da instituição é School of Tomorrow. O nome da metodologia se chama Accelerate Christian Education, que é uma metodologia de Nashville, nos Estados Unidos, onde um casal, por mais de 48 anos, desenvolveu esse material. Esse material ele é 100% cristão, ele não é denominacional, ele não pende para nenhum lado, ele não é pentecostal, ele não é batista, não é um material que tem uma denominação, mas é um material que ele é 100% cristão. Então, todas as histórias... Ai, deixa eu subir aqui. Aí. Todas as histórias que tem nesse material é baseado em valores e princípios bíblicos. Então, eu fiz esse treinamento, essa certificação em Assunção, no Paraguai. Quando eu fui lá, eu passei uma semana de imersão. E no Paraguai é muito interessante porque eles têm o homeschool, eles têm uma proposta dentro de escolas. Então tem uma escola lá que de manhã a criança faz o ensino regular do governo e de tarde ela volta e faz o homeschool em outro idioma. Então esse material todo a gente gasta aí $300 por ano. E aí com esse material a gente tem os PACEs eles têm self-test, ele tem o exercício. Então funciona uma metodologia que a criança ela lê muito, depois que ela lê, ela faz exercícios, aí ela faz outro exercício, aí ela faz o pré-teste, para daí preparar ela para o teste. E esse teste ela tem que tirar, se não me engano, a média é 8, né, Aline? É. Aí ele tem que tirar a média 8, ela faz o teste sozinha, aí ela corrige o teste sozinha, e no final, se ela não bateu 8, ela tem que refazer o pace inteiro, que é aquele livretinho ali. Na verdade, deixa eu só mostrar aqui. Nesse ano eu fiz 3 livros assim, com a Mel, e inclusive a gente fez na viagem no sabático. Eu achei que não ia dar certo, mas sobrevivemos. Então, na verdade, aqui no começo tem todos os materiais necessários para a aula. Aí, a preparação anterior que precisa, às vezes tem uma atividade para recortar, colar. Vale lembrar que esse livro ali, esse livro ele é dividido em semanas. Então, tem 5 aulas por semana,
cada aula descrita, o que você vai precisar para aquela aula, qual que é o objetivo Isso. daquela aula, e aí todo o esboço do que você vai trabalhar na aula. Pode ser um pouco de matemática, um pouco de estudos sociais, um pouco de inglês e assim por diante. E na verdade vamos dizer, as matérias se conversam entre si. Então, você pode ver quando o Cal mostrou ali matemática, né? Tinha um versículo bíblico ali na parte dos animais, das histórias dos animais se interligavam com histórias bíblicas. Então, por exemplo, tinha uma história sobre como um peixinho lá que estava se sentindo sozinho foi incluído na família dos peixes e blá blá blá, história assim. E você falando sobre acolhimento, daí na mesma semana falava sobre o bom samaritano. Então, a criança ela assimila não só a Bíblia, mas ela já leva a Bíblia para a prática. Então, esse material, ele é assim, quando você olha ele, você pensa assim, é só mais um material. Mas quando você vê o que foi colocado nesse material, o tanto de riqueza que tem, então eles trazem também, tipo, atividades atrás, assim, para você imprimir, você pode fazer cópia, né? E, por exemplo, aqui era para aprender a você cortar de uma maneira organizada. E o legal também é que eles introduzem todos os dias, eles motivavam a gente a começar com 3 pledges, né? Então a criança ela se compromete com a bandeira do Brasil, com os A princípios. pátria, A pátria, isso, com a o bandeira cristianismo. cristianismo, e com a Bíblia. Então isso traz uma segurança para a criança, porque você começa basicamente sempre da mesma forma. Então, a gente sempre começava com uma oração, então tá escrito para você começar, né? Tipo, prayer time, tá escrito aqui. Você começa perguntando para a criança como foi o dia dela. E era engraçado porque eu conhecia o dia da Mel, né? Eu sabia como tinha sido a semana dela. Mas mesmo assim, eu perguntava, e era muito legal de você ter essa outra perspectiva da criança, olhar como amigo mesmo, né? Como professor amigo, essa experiência que às vezes a gente não consegue ter por levar as crianças numa escola, né? Perde algumas coisinhas dessa. Agora tá travando. Tá travando, meu doce. Tá travando. Foi a semana. Então, para uma mãe, né, isso é super recompensador, né? Você poder fazer parte do ensino da tua filha, né? Então, para mim foi uma experiência muito boa que eu quase deixei passar batido, né? Quase não topei. E aí você fazia todo dia? Eu trabalhava 2 vezes na semana, então eu só conseguia fazer 3 vezes na semana. Então eu tentava, às vezes, quando eu levava a Mel junto para o trabalho, né? Que eu não deixava ela com ninguém, ela tinha que ir junto. Às vezes eu trazia algumas atividades para terminar, algumas coisas que ela não tinha terminado. Eu fazia 3 vezes por semana com ela. Legal. Uma coisa que é importante lembrar é que o homeschool ele precisa ter uma estrutura mínima na mente da criança. A criança ela precisa entrar nesse ambiente. Às vezes você fala assim, vamos fazer homeschool. Daí um dia você faz no quarto, em cima da cama. Outro dia você faz na mesa de jantar. Outro dia você faz na sacada. Outro dia você faz na cozinha. Isso não é saudável. O homeschooling ele precisa ter um desk, né, uma mesa. Ele precisa ter a configuração em volta, onde a criança ela consegue se visualizar com desenhos dela. Então, cada atividade que você faz, pendure na parede, configure isso como um ambiente onde ela pode entrar e sair. Coloque todos os materiais em volta, tesoura, cola, todos
os giz de cera, de uma maneira onde a criança ela entenda que chegou a hora dela ir para aula. É muito interessante isso, porque cada lugar que a gente ia no exterior, nesses 10 meses sabático, a Melanie sempre estava fazendo homeschool. Ela sempre estava na casa dos outros, ela sempre estava com os livrinhos. Uma das bagagens que a gente tinha era basicamente uma mala inteira, era só o material da Mel. E é interessante que esse material, o primeiro e segundo ano é tipo o Jardim 1, Jardim 2. No Jardim 1, Jardim 2 é a alfabetização. Essa alfabetização exige pelo menos 90% a presença de um facilitador. Então, no primeiro ano aí foi eu e a Aline. Aí no segundo ano foi a Aline e a Ju, que era uma moça que ajudava muito a gente aqui em casa, ajudou muito, um bom tempo a Melanie, porque ela queria aprender a metodologia, ela queria aprender inglês, ela queria praticar o inglês dela, e para isso ela fez um estágio aqui em casa, então ela sempre vinha dessa aula para Mel. E eu quero falar sobre na verdade, pelo menos 5 razões para você investir no homeschooling dos teus filhos. Ou melhor, 5 razões que eu decidi fazer homeschooling. As pessoas falam assim, mas Cal, o homeschooling ele torna a criança antissocial. Na verdade, antissocial é você colocar 30 crianças dentro de uma sala e colocar alguém para mandar elas calar a boca a tarde inteira. Isso é bem antissocial. Isso é prejudicial. Isso deixa uma criança com cicatrizes emocionais. Então, não se iluda que a criança indo para a escola ela está tendo vida social. Não. A vida social de uma criança é reflexo da vida social dos pais. Se os pais vivem no isolamento social, os teus filhos vão crescer numa cultura de isolamento social. A questão é que eu e a Aline, a gente tem uma vida social muito intensa. Então, a gente sempre está na companhia das pessoas. Eu já percebi que meus filhos, eles estão um pouquinho já viciados nisso. Meus filhos, eles acham muito chato passar um dia inteiro só em casa. Ou seja, eles perguntam, some friends are coming today. Alguns amigos estão vindo hoje, a gente está indo na casa de algum amigo, a gente não vai em nenhum lugar hoje. E na verdade, isso é reflexo daquilo que a gente é. Então, número 1, 5 razões para você investir no homeschooling dos seus filhos. Talvez você não vai usar esse material, talvez não vai ser em inglês. Tem uma pessoa que escreveu perguntando, esse material tem em português? Até onde eu sei, não. Só que eu já ouvi falar que começou um processo, porque a School of Tomorrow, ela funciona assim. A School of Tomorrow é de Nashville, o escritório do ACE é lá em Nashville. Aí de Nashville eles têm uma base aqui em Assunção que cuida da América Latina. Eu compro o meu material todo lá em Assunção com o Maurício, que distribui pra gente. E esse School of Tomorrow, esse material ele é certificado pela Lighthouse Academy. A Lighthouse Academy é uma universidade americana que certifica toda essa metodologia para até 150 países. Então, se os nossos filhos eles forem até o final no homeschooling, eles podem prestar vestibular em até 150 países, inclusive o Brasil. Então, como que funcionaria isso? A Mel faria a prova do Enem, e a partir daquilo ali ela poderia ingressar numa universidade fazendo o vestibular normal. Então, em primeiro lugar, o ensino é personalizado. No homeschooling, a força não está no grau da professora. Porque a primeira coisa que vem na tua cabeça é o seguinte, não, mas eu não sou professora, eu não sei ensinar. Então, mas na verdade não é você que vai ensinar, é a metodologia que carrega todo o conteúdo. Você é um facilitador, você vai aplicar o conteúdo. Aí você olha e fala assim, nossa, mas eu acho que eu não tenho capacidade. Aí eu te pergunto, vai numa escola pública hoje e vê quem que é estagiária que está cuidando de 15 crianças ensinando elas. É uma pessoa provavelmente mais despreparada do que uma mãe de 3 filhos. Eu mesmo, quando trabalhei na escola, eu me assustava porque eu era esse cara. Eu tinha 18 anos, nunca tive filho, nunca pensei em educação de criança e estava eu lá com 25 crianças ensinando inglês. Não Imagine, sabia com nem 18 anos. falar inglês e estava ensinando inglês. Pra você ter uma ideia do nível da escola. Mas enfim, Tá na tipo verdade é o eu, seguinte. Quando você entra nos bastidores de uma escola, você começa a se assustar. Você começa a ficar assim, não, como assim? Como que essa pessoa aqui é a professora desses alunos? Então, não se sinta subestimada. Se você já tem filhos, se já tem 2 filhos, pode ter certeza que a tua bagagem de vida
já te qualificou para você ensinar uma criança na primeira infância. Então, primeira razão, ensino personalizado. Você é a voz mais importante na vida dos seus filhos. Você já imaginou que nessa primeira infância o que você fala vai ser? Teus filhos, eles estão acreditando em você. Assim como os teus filhos na escola. Quando a professora senta e fala assim, senta aqui, seu capetinha. Teu filho vai acreditar que ele é um capetinha. Existem muitas pessoas bloqueadas hoje por conta de uma professora irresponsável. Existem pessoas que são tímidas, que não falam, têm medo de falar, porque quando eram pequenas, quando eram na primeira infância, um professor fez elas calarem. Um professor expôs ela na frente da turma, um professor criticou ela porque ela não parava de falar, só que ela é criança, ela está aprendendo. Então, imagine comigo, se você vai fazer um curso de inglês, o que é mais barato? Você chamar um professor na tua casa ou você ir numa turma com 20 alunos? Por que é mais caro chamar o professor para casa? Porque o professor vai focar em você. Então, óbvio que o ensino personalizado ele é muito mais aproveitado. É impossível uma criança de homeschooling ela ter menos aproveitamento do que uma criança numa esfera coletiva. Quando você tem uma sala de 15 alunos, o ritmo de ensino do professor é balizado pelo aluno mais fraco. Então, o professor ele vai no ritmo do aluno mais fraco. Se o seu filho é o aluno mais fraco, isso vai ser bom para você. Mas se o seu filho ele tem um potencial, na verdade, seu filho está sendo boicotado. Seu filho está sendo... O freio de mão está sendo puxado do seu filho. Então, essa é a primeira razão. O ensino é personalizado. É one by one. Foi uma das coisas, Cal, foi uma das coisas que me motivou, que nesse material tinha um videozinho na introdução. Assim, o material em si parece ser não tão moderno, né? Porque eles têm esse material há bastante anos. É muito Mas inocente. daí o videozinho falava assim, você lembra quem era o teu herói quando você era criança? Você lembra da professora, a primeira professora? Você lembra do rosto da tua criança quando falava dela? Daí falava assim, imagina se você pode ser essa pessoa na vida do teu filho. O que ele não vai lembrar? Dizendo assim, não. E é engraçado que a Mel falava assim, mãe, como é que você sabe tudo isso? Assim, ela pensava assim, né? Minha mãe tem superpoderes, assim. Mas, na verdade, eu estava acompanhando toda a parte do, né? Eu sabia, porque eu já estava sendo informada antes, no caso. Mas, e daí, na hora eu pensei assim, nossa, é uma coisa que eu nunca ia pensar, tão distante que a nossa cultura nos leva a ficar naquele cantinho e ficar satisfeito com o cantinho que a gente foi colocado para ser, sabe? Então, eu realmente, assim, para mim ainda é difícil, porque você pensa, assim, que não é algo regularizado, né? E se você me conhece, eu sou muito, né? Ortodoxo. Eu sou muito ortodoxa. Mas sabe que eu consegui ver realmente Deus estando do meu lado nisso tudo, assim, sabe? E não me arrependo, né? Legal. Razão número 2. O foco no homeschool está nas fortalezas. Os pontos fortes dos seus filhos são estimulados e desenvolvidos. Normalmente, no ensino regular, a tendência das professoras é sempre ensinar o seu filho naquilo que ele não sabe. É ali que ele tira a nota baixa, no que ele não sabe. Então, daí ele tirou a nota baixa no que ele não sabe, ele tem que reforçar e tentar reaprender o que ele não sabe. Mas o que ele não sabe não interessa. Na verdade, o segredo hoje do coaching, no coach, quando você é coach, você é um coach, no coaching, uma das chaves do coaching é você pegar e potencializar o teu ponto forte. Deixa o teu ponto fraco para alguém fazer isso por você. Mas naquilo que você é bom. Então a Melanie hoje ela tem uma facilidade muito maior em leitura. Ela gosta muito mais das letras, das palavras, do que dos números. Então, nos números, ela precisa só tirar a nota mínima ali para passar e pronto. Azar os números. Ela não vai ser de números. Outra coisa interessante desse material, Cal, é que se ela está com dificuldade, por exemplo, em matemática, eu posso estar correndo mais com ela no material que ela está tendo facilidade. E naquele onde ela está com mais dificuldade, eu posso dedicar mais tempo, posso ir mais devagar com ela. Então, na verdade, é a gente que decide o ritmo de cada matéria, não é
não é assim que terminou o semestre já todo, tipo, todos os alunos têm que estar no mesmo padrão, e se não tá, você Travou. pensando assim, nossa, a gente tá mais com medo de reprovar do que com a alegria de aprender, né? Então esse material deixa você ir no ritmo, né? Ah, é que alguém me ligou, amor, por isso que fez isso. Beleza. Não tem como eu travar as ligações? Ah, só se colocar na... Não sei. Não. Provavelmente Mas vão só, ligar de só novo. declinar. Do trabalho. Razão número 3. Então, primeiro, você tem foco você tem um ensino personalizado. Segundo, você tem foco nas fortalezas. Terceiro, a otimização do tempo e segurança. Calma, mas fazer homeschool dá muito trabalho. Você sabia que a sessão de homeschool da Melanie, ela dura em torno de 1h30? Aí você pega 1h30, é basicamente o tempo que você gastou fazendo lição de casa da tua escola. Agora imagine que você teve que dar banho nas crianças, teve que se maquiar, você teve que dar almoço para elas, teve que correr com a roupa na lavanderia, teve que pôr elas no carro, teve um deslocamento de no mínimo 15 minutos a 45 Mínimo, né? minutos mínimo de carro. Então você vai gastar gasolina, vai pegar o carro, vai até a escola. Passa No meio mais disso, tempo já no tá... carro do que... No meio disso, você já tá xingando teu marido que ele não chegou no horário, que você tá saindo atrasada. Aí teu marido já tá brabo que teve que ir para casa levar o carro, emprestar para levar as crianças na escola. Aí você chega na escola, deixa as crianças na frente da escola, dá 3h30, você vai ter que voltar até ali. Final da tarde, você já leva 40 minutos para fazer o trânsito que dava só 20. Aí no final da tarde você pega as crianças estão com fome, você para na padaria, aí você gasta R$ 11 em pão de queijo, aí você dá um pãozinho de queijo para as crianças, chega em Ô, casa... pão de queijo caro esse, meu Deus. É bem caro. É que é 5, né? Para 3 crianças tem que comprar 12 pães de queijo. Aí você chega em casa, tem que dar de comer para as crianças, tem que dar banho nas crianças, aí você tem que fazer lição de casa ainda das crianças. Eu te pergunto, cadê o tempo de brincar da criança? Na verdade, tua criança ela tá entupida. A gente estressa os nossos filhos com uma agenda e não pergunta para eles como é que tá, como é que estão. Então, a otimização do tempo e segurança, esse deslocamento, a própria tarefa, toda a resenha indo e voltando, na ponta do lápis você está gastando 3 vezes mais. Você está gastando 3 vezes mais e não está percebendo. No fim do mês, você teve um custo muito alto para um desempenho muito baixo. Então, quando você faz o homeschool, aqui em casa, como é que é a nossa rotina? A gente tem um combinado com as crianças que tecnologia é até meio-dia. Isso em regra. Tem algumas exceções, às vezes tem um amigo aqui, às vezes é noite de filme, que a gente reúne em família e tal. Mas, em regra, a gente achou um equilíbrio. Porque os pais, normalmente, eles ficam proibindo as crianças. Não, hoje você não vai ter celular, amanhã você vai ter. Hoje você não pode, amanhã você pode. E, você fez isso, isso e aquilo, tá de castigo, vai ficar sem celular. Eu, particularmente, não sou assim. Eu não gosto de troca, eu não gosto de chantagear, de manipular o comportamento dos meus filhos baseado numa troca. Para mim, a minha palavra é suficiente. Se eu falei que não, é não. Se eu falei que pode, pode. Eles não precisam... Eu não preciso ficar sempre barganhando com alguma coisa com eles. Na verdade esse tempo que a gente estipulou foi, na verdade, mais uma fraqueza que a gente tinha de não saber como regularizar isso de uma maneira assim saudável. Então, o que que a gente faz? O que que é a minha tentativa sempre? A gente diz que até meio-dia eles são livres, só que chega uma hora assim que eu começo a tentar incentivar a criatividade deles para que eles mesmos saiam da TV, para que isso seja intuitivo deles e que não seja eu que tenho que ficar mandando Taylor mesmo, né? Ele chega uma hora e fala, cansa, e daí cansa e vai lá para fora brincar, porque ele já nem aguenta mais ficar na TV, né? E daí é interessante isso, porque quando você fala que é até meio-dia, você estimula o teu filho a dormir mais cedo. Porque se o teu filho acorda 10h30, ele só tem 1h30 para assistir. Se o teu filho já no dia anterior foi dormir 8h30, 9 horas, ele acorda às 8 da manhã. Né? Então ele tem das 8 a meio-dia. Às vezes eu vejo a Melanie zonza, assim, de tanto ter assistido, né? Tanto ter jogado. Só que pra gente é muito importante essa overdose pontual
E aí deu meio-dia, às vezes eles insistem à tarde, tá chovendo, tá boring, eles estão de saco cheio. E aí eu falo, não, amanhã cedo, amanhã se pode, né? Por quê? Porque as crianças elas precisam ver a próximo momento que elas podem. Não é falar que não pode e falar, não vai jogar agora. Não, mas vai jogar quando então? Não, você vai jogar amanhã cedo. Ó, tipo, é só dormir, depois que a gente dormir, que você vai acordar, você vai assistir de novo. Então, esse overview, quando você faz acordos iniciais com a tua criança, para você não só falar não ser só negativo. Você precisa ser afirmativo. Você precisa sempre falar para ela, ó, não é agora, mas daqui a pouco. A gente sempre, quando eles perguntam assim, pai, posso dormir na casa do fulano? A gente nunca responde sim ou não. A gente responde assim, deixa eu ver. Nesse deixa eu ver, eu já sabia que... Let's see. Let's see. Let's see. E nesse deixa eu ver, na verdade eu já sabia que ele não vai. Só que na verdade eu não quero trazer a negação na hora. Porque eu lembro meu pai falava sim e não, só que ele nem pensava. E isso me irritava, porque eu falava, pô, meu pai nem foi ver se dava, ele nem pensou sobre. Né? Eu tava jogando uma ideia pro meu pai, não vai. Não, mas não vai por quê? Né? A criança tem muito o porquê. Então, E eles, na verdade, celebram o nosso vamos ver, porque às vezes vamos ver mesmo, né? Let's see, né? Normalmente. Já fica assim, yes, let's see, vamos ver. Tipo, pensando, já o não a gente venceu. Há uma possibilidade, assim, né? Número 4, a quarta razão para você investir em homeschooling para os seus filhos é otimização dos recursos. Né? Então, na ponta do lápis, você acaba economizando dinheiro que pode ser investido em mais funcionários em casa, ou mesmo investido em mais atividades mais radicais, experiências outdoors. Pode gastar o dinheiro que você ia gastar numa escola, gastar o dinheiro que você ia gastar de combustível, você pode gastar em camping, em rapel, em caminhada, dia de convivência, confraternização com outras famílias, viagens internacionais. Então, eu e a Aline, a gente sempre foi muito orientado para uma experiência. E no meu sabático, uma das coisas que a gente gostava de fazer era chegar na cidade que a gente estava e explorar a cidade. Então, desde o parquinho da esquina até o próprio zoológico, teve um zoológico que a gente foi que era 140 euros para ficar 2 horas dentro do zoológico. Só que a gente chegou na frente do zoológico, olhou e falou, cara, isso aqui é tipo a parcela da escola, entendeu? A gente tá levando eles para uma aula. Só a diferença é que eles não vão ouvir nada, eles vão ver tudo, né? Eles vão tocar, eles vão... Tinha um safari dentro do zoológico, era um dos zoológicos mais tops de toda a Alemanha, assim, né? E aí a gente pega esse recurso e a gente prefere investir esse recurso numa experiência. Porque, na verdade, as crianças não aprendem ouvindo, elas aprendem fazendo. Então... O que eu vejo importante é que, assim, a criança ali é o começo de como vai ser para ela aprender algo novo. Como que vai ser para ela a questão de uma nota, né? De receber uma nota. Vai ser uma reprovação ou vai ser uma alegria? Vai ser uma testificação do que ela tá no caminho certo? Ou vai ser Então, ela, na verdade, os mindsets dela estão sendo formados. Então, não é nem a questão, eu vejo assim, não é nem só a questão de estar em casa ou estar na escola. Mas você vai ter a influência direta de fazer com que todo esse processo seja positivo. E aí a maneira como ela vai encarar a vida vai ser positivo, né? Então, os desafios vão ser... ela não vai ter medo de aprender coisa nova, ela não vai achar que é o fim do mundo receber uma nota vermelha, ela não vai ficar se comparando com os outros, vai falar, nossa, eu fui a única pessoa que tirei uma nota tal, e vai tirar conclusões. Putz, eu não presto mesmo, igual você falou, a professora já vai... Então, na verdade, a gente está ajustando a leitura de vida nela, né? Uhum. E é interessante porque na primeira infância, o objetivo da escola é alfabetizar a criança. Não é uma questão de inteligência. A criança até a 4ª série reações químicas, como que faz as fórmulas químicas, ou como que funciona a estratosfera, o buraco negro, não sei. Não. Até a primeira infância, a base da educação infantil é imaginativa. Segundo, é de formação, não é de informação. Por isso que as escolas hoje, elas deviam se preocupar menos com o conteúdo do que está sendo dado até a primeira infância, do que com o como está sendo tratada essa criança.
como é que essa criança passa por emancipações. Então, aqui na quinta razão, então a primeira razão, ensino personalizado. Segundo, foco nas fortalezas. Terceiro, otimização de tempo e segurança. Quarto, otimização de recursos. No final, eu não falei isso aqui, mas uma das coisas que eu e a Aline, a gente chegou na conclusão, eu falei, Aline, a gente tem que limpar a casa, tem que cozinhar, a gente tem que passar, a gente tem que comprar, a gente tem que trabalhar. Não é mais fácil pegar o dinheiro da escola lá, que você ia gastar 600, 700 reais por criança, e a gente pagar uma pessoa, trabalhar com a gente, essa pessoa ajudar a gente naquilo que é tarefa de casa, e a gente focar na educação das crianças? Porque pense, com o dinheiro que alguns pais pagam em escolas, se você pegar o dinheiro que você paga para um Dom Bosco, para um Bom Jesus, você consegue pagar 2 mordomos em casa. Sabe o que é mordomo? Alguém assim que faz tudo. E de repente você é uma mulher tão atarefada que você tenta empurrar suas crianças para a escola, porque você tem pânico de ficar com elas. Não, só claro, você se quer você dar tem um jeito na bagunça, no caso, né? isso, só que daí é por quê? Porque é um excesso, uma carga muito grande de responsabilidades. Então, separe as responsabilidades da tua vida e pague pessoas para fazer aquilo que é trivial, aquilo que é básico, que alguém outro pode fazer. Limpar sua casa, alguém pode fazer. Cozinhar, fazer o almoço, alguém pode fazer. E aí você investe naquilo que, na verdade, ninguém outro deveria estar fazendo no teu lugar. E aí a quinta razão, que é mentoria e coaching. A relação... Não sei se você... Desculpa, é que você estava falando também da questão das escolas, que você queria investir na escola depois, né? Depois, se puder comentar sobre isso. Sobre depois, quando você passa do homeschooling, quando você entra para uma escola municipal, por exemplo, né? A mentalidade disso. Boa. Desculpa te cortar. A Natasha está perguntando até que idade dá para fazer o homeschooling. O homeschooling nos Estados Unidos tem crianças que fazem a vida inteira, até o high school, né? Então seria aqui o ensino médio. É comprovado que uma criança que fez homeschooling, ela chega a fazer remir 2 anos. Ela economiza 2 anos de escola, porque a média desses homeschoolers é que eles entram na faculdade 2 anos mais cedo do que um aluno normal. Por quê? Porque o desenvolvimento é tão acelerado, e isso a gente está vendo na Mel. A Melanie, esse ano, a gente voltou aqui do Brasil, e aí a gente tem o Taylor, depois tem o Calvin, depois tem talvez mais um. E aí, que é personalizado, né? Tudo que é personalizado. Por que as pessoas pagam um personal trainer? Isso, porque é outro resultado. Por que as pessoas querem um coaching, né? Isso, porque é a individualidade. E aí, a gente, nesses 2 primeiros anos, vale lembrar que dá muito trabalho, né? 2, 3 vezes por semana que você precisa estar 90% com a criança ali, começo, meio e fim, contando as historinhas, cantando as musiquinhas, fazendo ela repetir as letras, as consoantes, e assim por diante. Aí, a partir do primeira série, level 1, que daí não é por série, é por level, nível 1, 2 até o nível 9. Só pausa. O primeiro ano é interessante também porque ele não compete, a criança não ganha nota no primeiro ano, né? Então tudo que ela aprende ela já aprende o ABC e tudo antes de precisar fazer provas. Então isso também é importante porque para ela não é uma questão de ser avaliado, mas é uma questão de naturalidade de, filha, a gente fala assim, a gente usa palavras assim, eu quero ensinar você para você também poder se desenvolver, para você poder se comunicar e tal, para você saber escrever, porque quando a gente... E é engraçado, né, que agora a Mel passa e vai lendo as coisas já, né? Então, o primeiro ano ele não tem nota, né? E é interessante que eu e a Aline, a gente estava em Orlando, numa igreja, assistindo o Caio Fábio. E a gente entrou na igreja, no templo, assim, tinha 2 biombos dos 2 lados da igreja. Quando a gente olhou para trás, tinha exatamente todos os materiais que a Melanie estuda em casa, as mesas azuis, todos os... E aí, nessa igreja em Orlando, eles faziam uma sala de homeschool dentro da igreja, do próprio templo da igreja. Dentro do então, templo. O que vale lembrar que o homeschooling, eu posso ter uma sala que aí, como é que funciona a sala? Você tem vários center. Cada guichê daquele
Cada guichê daquele é uma cabine onde a criança ela tem todo dia a sala dela, o escritório dela. Numa sala de homeschool, você pode ter até 40 alunos. Um está no primeiro level, o outro está no terceiro, o outro está no oitavo, o outro está no nono. Você consegue ter aluno de 7 anos com um aluno de 14, 15 anos na mesma sala. Por quê? Porque todos eles estudam consigo mesmo, é autodidata. A partir do primeiro ano, a criança ela começa a ler. E o conteúdo, ele é muito didático no sentido que você lê, entende, faz exercício e faz o teste. Lê, entende, faz exercício, faz o teste. E é engraçado, Cal, que existe o pré-teste ali, né? Então, é muito engraçado, porque o pré-teste, ele é praticamente o teste. Então, o que acontece? O teste não é uma surpresa. O teste é só para ela comprovar que ela realmente aprendeu. Então, a gente faz o pré-teste e logo em seguida o teste. Então, é outra coisa que desmistifica na cabeça da criança, né? Ah, é dia de prova, daí dá dor de barriga, a criança tem que ir no banheiro, né? Tudo isso aí não tem, né? Porque acaba sendo assim, não, só vou continuar fazendo o normal aqui que eu já tô fazendo. Uhum. Não, ela não vai Então, ter surpresas, né? É interessante que o Davi está perguntando aqui como desenvolver inteligência interpessoal no homeschool. Eu acabei de citar um pouco no começo que o homeschooling é importante, a família que faz homeschooling, ela ter uma cultura social. Então, é muito comum nos Estados Unidos você ter 5 famílias, que essas 5 famílias, nos finais de semana, elas fazem atividades coletivas, como famílias de homeschoolers. Então, eles marcam campings, eles marcam gincana de corrida do saco, coisas que, na verdade, eles se confraternizam entre famílias para que os filhos tenham relacionamento com outras crianças. Só crianças daquela cultura de homeschooling. E é interessante isso porque no próprio homeschooling você tem atividades, por exemplo, vá lá na rua e dê 2 voltas na quadra correndo. Tem flexões, tem polichinelo, tem... No homeschool você trabalha muito essa questão sinestésica, onde a criança ela tem experiência de cantar, fazer gestos, de explorar fora de casa, no terreno, ir buscar alguma coisa, tem trabalhos assim. Então a inteligência interpessoal ela existe na medida que os pais se relacionam com outras famílias, né? Então vale bem lembrar isso aí. O homeschool começa nos, se eu não me engano, 4 anos? 5. 4 ou 5? Eu comecei com 4. 4. Então, no 4 né? anos você faz o Ace and Christie, que são 2 personagens. Uhum. E aí é praticamente um ano inteiro só brincando, contação de história, musiquinha, musicalidade. Aí no segundo ano, 5 anos, é ABC, que aí já é a alfabetização. Para vocês terem ideia, as 24 letras do alfabeto, cada letra tem um personagem e cada personagem tem uma música. Isso significa que em um ano a Melanie aprendeu 24 músicas. Se você falar Milton de Mil, o Milton, que é a mula, ela vai pegar e cantar para você a musiquinha da Milton. Milton de Mule, make me surprise. I can O Cal lembra porque essa foi a única que foi ele que ensinou. Fui eu que ensinei. Eu ensinei umas 3 ali pra ele. Sandy the fish. Pessoal, eu vou derrubar a live aqui, vai cair já. Aí a gente volta pra segunda parte aqui, beleza? Derrubei.